Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma live promovida pelo IEL Bahia em parceria com o Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público. Essa série de lives que a gente vem realizando com foco para empresas privadas e prefeituras. Hoje a gente vai ter um encontro muito especial voltado para a gestão de riscos de compliance para prefeituras. Então, esse é o momento da gente desmistificar algumas coisas, risco é difícil, é complicado, será? E eu tenho aqui hoje, duas pessoas muito importantes, especialistas na área de gestão de riscos, que eu quero aqui apresentar para vocês. Bom dia, Bruno Ferola, tudo bom? Oi, Adriana, bom dia. Muito obrigado pelo convite, tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, a gente que agradece a sua presença. E também, Nilton Moreira. E aí, Nilton, tudo bem? Bom dia. Olá, tudo ótimo. Muito bom dia, Adriana. Bom dia a todos. É um grande prazer também estar aqui essa manhã. Pronto. Então, enquanto o pessoal já está chegando aqui, aquecendo aí os motores, eu quero deixar alguns recados que são importantes aqui para o nosso trabalho. Então, aqui é uma série de lives, então o IEL já proporcionou, junto com o Instituto, lives sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, tanto com enfoque para prefeituras quanto para empresas privadas. Está aqui gravado no nosso YouTube do IEL Bahia. Então, se você não assistiu, tem interesse nesse tema, pode correr lá, buscar lá nos vídeos que está já disponível para vocês. E hoje a gente vai tratar com enfoque especial nas prefeituras. Mas nós vamos ter também uma outra live sobre gestão de riscos de compliance para as empresas privadas. Então, acompanhe aqui nossas redes sociais que essa programação vai sempre ser informada para vocês com antecedência. Eu vou ficar aqui acompanhando tanto o Bruno quanto o Nilton na explanação deles e vou acompanhar aqui todos os comentários do bate-papo. Então, dúvidas, sugestões, Bruno, volta ali, volta aquele slide, eu não entendi, eu vou aqui acompanhar para que eu possa interromper na medida do possível, para que vocês tenham as respostas e as dúvidas todas sanadas, ok? E também uma outra dica, uma solicitação, se acharem interessante esse comentário, se vocês acharem que esse tema é importante para um colega ou para alguém que trabalha com gestão de riscos, é só compartilhar o nosso vídeo. Edneide já chegou aqui, bom dia, Edneide, obrigada, e vamos lá. Então, Bruno, Nilton, com vocês. Muito obrigado, Adriana. Vamos começar a nossa apresentação aqui, principalmente falando sobre o conceito de riscos e de gestão. Mas antes disso, queria dizer que é um privilégio enorme ter essa manhã com vocês. O Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público tem essa missão e esse valor de levar cada vez mais a capacitação de condutas éticas, de conhecimento sobre temas relacionados a riscos, compliance, integridade para o nosso Brasil e, por que não, para o nosso mundo. Então, eu começo a nossa apresentação de hoje me apresentando e também, daqui a pouco, dando a palavra para o meu colega e professor Nilton Moreira. Eu tenho uma experiência há mais de 13 anos na área de integridade, riscos, crise e privacidade. Eu costumo dizer, Adriana, que eu fui criado em ambientes hostis, sempre trabalhando com muitos problemas, tentando resolver casos estratégicos. E aí tive minhas experiências tanto na iniciativa pública quanto privada e adoro o tema. Eu costumo dizer que é uma satisfação enorme poder trabalhar com situações que parecem muito complexas, mas quando a gente entra a fundo no foco do problema, a gente entende que muitas vezes é uma falta de prevenção, é uma falta de um cuidado prévio, e aí ocasiona um problema muito grande, às vezes até insolúvel. Então, gostaria agora de passar a palavra para o meu colega Nilton Moreira. Obrigado, Bruno. Novamente, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui para falar um pouco sobre esse importante tema, que no fundo, assim como o Bruno comentou, nós no dia a dia vivenciamos esse assunto. Bem, eu estou vivenciando esse assunto já há cerca de 15 anos, aproximadamente, em multinacionais, empresas de menor porte, enfim, não importa onde nós estejamos, a gestão de risco sempre estará presente no nosso dia a dia, como eu acabei de dizer. Eu sou administrador de empresas, mestre em administração e também em sistema de informação. Espero trazer aqui, ao longo dessa manhã, um pouco da minha experiência. Quero compartilhar com você um pouco disso. Também sou instrutor da BNT, de normas ISO, e especificamente de gestão de riscos.
então eu tenho bastante historinha para compartilhar com vocês. Espero que vocês curtam e participem, né, postando sua dúvida, sua pergunta. Estamos aqui para conversar a respeito de gestão de riscos, claro, dentro desse contexto de compliance e prefeituras, né? E esperamos ter um momento bastante importante de reflexão também, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, Newton. Pessoal, fiquem, por favor, 100% à vontade para enviar perguntas, dúvidas. A ideia realmente é que a gente faça uma apresentação bastante interativa e não apenas um monólogo, né? Aqui uma pessoa falando e o resto ouvindo. Eu esqueci de mencionar, mas eu sou advogado de formação pela PUC São Paulo, sou mestrando também na Fundação Getúlio Vargas e especialista em compliance na mesma instituição. Então, por conta dessa nossa experiência prática, a gente observa que é muito difícil, às vezes, entender alguns conceitos, porque são conceitos muito amplos, né? Eu costumo dizer que gestão de riscos é uma coisa que a gente faz todos os dias. Seja atravessando uma rua, quando a gente olha o lado, se tem algum carro vindo, seja quando a gente tranca uma porta ao sair de casa, a gente também está se protegendo de uma invasão, por exemplo, quando a gente trava uma tela de um celular. Então, risco é uma coisa inerente à nossa vida. A gente sempre lida com riscos. Mas antes de tentar falar um pouco mais sobre isso, vamos dar um passinho para trás e falar o que é gestão. Gestão, no final do dia, nada mais é do que a gente administrar, gerir, ter conhecimento sobre o nosso escopo de trabalho. É aquela primeira situação, eu sempre imagino essa figura. Imagine você no seu primeiro dia empossado, ou nomeado, ou no seu primeiro dia de trabalho. Quando as pessoas te apresentam a função. Olha, Newton, hoje você vai ser o nosso responsável por gestão de riscos. A primeira pergunta que o Newton deve fazer é, mas gestão de riscos de quê? O que eu vou gerir? É uma equipe? É um processo? É um controle? É uma função como um todo? Entender o seu papel do que a gente chama governança. Governança nada mais é do que a estrutura que você está inserido. É como uma prefeitura. Existem os departamentos, existem a hierarquia muito bem estabelecida, os cargos e funções. É entender onde você está situado, posicionado. Entendendo esse primeiro passo, o segundo ponto é entender o seu escopo de trabalho. O que é esperado de você, as suas metas, objetivos, a sua responsabilidade perante aquela organização. E aí, então, a gente consegue realmente falar sobre riscos. Essa preparação é importante para que a gente não se perca e a gente não faça situações da nossa cabeça. Então, entendendo o nosso papel, é muito mais fácil a gente entender os riscos que este papel tem que lidar. E aqui eu trago uma norma, a ISO 31001, que define a gestão de riscos da seguinte forma: atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos. Ou até mesmo a questão de gerenciar riscos ou gerenciando riscos é algo contínuo. É algo que a gente faz todos os dias. E dificilmente a gente consegue fazer um gerenciamento de riscos e não olhar mais para aquele tema. Infelizmente, isso precisa entrar na nossa rotina. Mas para que isso não dificulte o nosso papel, porque a gente muitas vezes precisa realmente trabalhar em vários outros setores e tem outras responsabilidades, a ideia é que a gente pratique a gestão de riscos de maneira rotineira, que a gente faça isso de maneira diária e às vezes sem pensar. É igual ao hábito. O hábito nada mais é do que a mesma atividade repetida várias vezes. E aí quando a gente vê, aquilo já está no nosso dia a dia. Trazendo um pouco mais sobre o conceito de gestão de riscos, a gente pode definir ele numa simples frase. É o efeito da incerteza nos nossos objetivos. Então veja, muitas vezes a gente tem um indicador que a gente precisa melhorar na nossa prefeitura. Um indicador de um atendimento a uma solicitação ou até mesmo numa melhoria num prazo de um processo. Quais são os riscos que a gente encontra para não atingir aquele objetivo? E aí a gente pode ir mencionando, como por exemplo, falta orçamento, não tem pessoas técnicas suficientes, não temos estrutura física, enfim, vamos enumerando os problemas mesmo.
E isso é o que a gente chama dessa primeira etapa, a identificação dos riscos. E é um exercício, Adriana, um exercício em conjunto mesmo. Nunca ele é feito de uma maneira única. Por isso que nessa etapa de identificação de riscos, é sempre importante a gente colocar todo mundo que participa daquele processo numa mesa. E faz uma reunião mesmo. Pessoal, vamos lá, o que você acha que está errado? O que você acha que pode melhorar? Ah, eu acho que não tem treinamento, eu acho que não tem comunicação ideal, falta transparência, e a gente vai anotando tudo de uma maneira como fosse uma lista de mercado mesmo, uma lista de compras. Feita essa primeira lista, a gente vai para uma segunda etapa, que é o que a gente chama de avaliação dos riscos, né? Entender as probabilidades de ocorrência dessas situações. Então, muitas vezes as pessoas falam, tem um risco de faltar energia aqui na prefeitura. Bom, é um risco. Mas quantas vezes isso aconteceu nos últimos 10 anos? Será que isso é um risco muito grave? Será que quando chove, de fato cai a luz mesmo? Eu não me lembro da última vez. Talvez a gente tenha um registro em 1992. Bom, talvez esse risco não seja um risco tão grande, mas é importante pontuar. Isso eu estou te trazendo alguns exemplos para que a gente consiga separar as priorizações dos riscos. E aí a gente classifica. Quando a gente observa, bom, a questão da chuva não é tão relevante, mas a questão de orçamento sempre pega. Não temos orçamento, tá difícil, o dinheiro tá curto. Então, a falta de orçamento pode ser um risco grave, né? Um risco alto. E a gente vai classificando sempre com um critério que a gente pode estabelecer o critério. Isso é uma coisa importante, né, Newton? Porque muitas vezes, quando a gente fala de gestão de riscos, a gente esbarra na regra. Poxa, Bruno, eu não conheço a regra, eu não sei a regra, eu estou com dificuldade de entender essa matéria, será que eu tenho que fazer um curso, uma pós-graduação? Eu acho que não dá. Na verdade, essa classificação de riscos, ela tem que ser feita para a sua realidade. Obviamente, existem padrões, obrigações, inclusive legais, que a gente precisa seguir. Mas no final do dia, a gente tem uma autonomia dentro do nosso próprio escopo de trabalho. Por isso que é importante classificar de acordo com a sua realidade. Você pode até consultar outras prefeituras que têm um tamanho parecido, que você tem uma certa afinidade, que você conheça as pessoas, não tem problema nenhum. É muito bom conversar com as pessoas. Mas o critério de classificação de riscos, ele pode e deve ser adaptado para a sua realidade. E aí a gente passa por uma questão de avaliação mais criteriosa desses riscos. Então a gente vê se o risco ele é possível ou não, se ele vai acontecer ou não, a gente classifica ele, e aí a gente começa a observar de fato se ele pode ser aceito, essa avaliação ela faz sentido para o nosso dia a dia. E com isso, a gente consegue elaborar um plano para a resolução dele. Essa primeira parte era um pouquinho mais teórica. Por isso, eu trago agora o principal objetivo dessa história toda. É tomar decisão, pessoal. Você não faz nenhum gerenciamento de riscos, nenhuma avaliação de um risco, se não for para tomar uma decisão. Tudo que envolve uma tomada de decisão precisa vir com uma análise, nem que seja inicial, dos riscos envolvidos. E aí a gente que trabalha dentro de uma prefeitura, e aqui eu me incluo porque, na verdade, a gente está falando para esse ambiente, é observar tudo que a gente está sujeito, ter um pouco de cautela. E avaliar risco, no final do dia, é apenas uma ferramenta para melhorar a sua argumentação para tomar uma decisão melhor. E esses riscos, eles variam. Mas, o que eu gostaria de mostrar, antes de entrar nessa classificação de riscos, é trazer um caso prático para vocês. E aqui eu trago 3 casos com o professor Newton e a Adriana, para a gente ver como que essa matéria, gestão de riscos, está tanto no nosso dia a dia. Isso acontece, inclusive, quando você abre uma capa de jornal, ou você entra na sua rede social, pode ter certeza. Se você lê um problema, tem alguma coisa de gestão de riscos ali. Eu trago aqui um caso bastante emblemático, que ele é recente, inclusive, foi há 1 ou 2 semanas atrás, que é sobre o apagão do CNPq. O CNPq, para quem não sabe, é um instituto, né, que ele realmente tem como premissa o fomento, né, do conhecimento por meio de trabalho
né, de pesquisadores, professores, enfim, todo mundo que trabalha pelo menos de alguma coisa acadêmica, acaba tendo o seu currículo cadastrado no CNPq, e lá você coloca os seus trabalhos publicados, as palestras que você participou, as bancas que você avaliou ou as bancas que você foi avaliado, tem todo o seu histórico técnico acadêmico. O CNPq é uma fonte incrível de consulta para material didático, para estudo, e ele tem realmente o acesso é gratuito. Só que há 2 semanas atrás, todo esse banco de dados, toda essa gestão de conhecimento teve um apagão, sumiu. Então imagina uma base que foi alimentada durante anos por trabalhos acadêmicos e científicos de profissionais de alto nível, sumiu. E aí, obviamente, ainda tem muita coisa sendo investigada, observada, mas a princípio se sabe que foi por às vezes, uma ausência de manutenção, enfim, adequada, ou um pouco mais de cuidado ali em relação ao setor de tecnologia. E tudo isso a gente observa que foi uma ausência de uma gestão de riscos. Ou seja, para que não ocorra um apagão, o que a gente precisa fazer? Bom, primeiro a gente precisa pagar a conta de luz, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente precisa ter um departamento técnico adequado. Um terceiro ponto, uma estrutura. Um quarto ponto, a gente precisa ter, de fato, um monitoramento contínuo, uma manutenção. É igual o carro. Se a gente não troca o óleo, se a gente não vê o pneu, se a gente não leva para fazer as revisões, uma hora o carro vai quebrar. Pode ser um simples parafuso que soltou, ou um pneu que estourou, pode ser uma falha geral no motor. E aí, turma, pensa sempre que a ausência de gestão de riscos, mais de qualquer outro problema, dói no bolso. É um prejuízo grande. E eu tinha uma frase, meu pai sempre falava isso para mim. Falou assim, Bruno, às vezes é mais fácil você reconhecer quem apaga o fogo do que quem previne ele. E gestão de riscos, pessoal, não se engane, é a prevenção. É aquela turma ali que fica, temos que fazer isso, temos que arrumar, a gente não pode deixar isso passar. Poxa, mas não tem nenhum problema, que cara chato. É chato mesmo. Está ali tentando evitar um problema maior. Um outro caso que eu trago para a gente é também super recente, que é a questão do incêndio na Cinemateca Brasileira em São Paulo, que também é um outro local que guarda um legado histórico do cinema, a história do cinema no Brasil. Existem peças preciosas na Cinemateca e pegou fogo. E aí a causa do incêndio ainda está sendo investigado, mas de fato, pelo menos o que se sabe a princípio, é que já foi reportado algumas falhas, principalmente em fiação, uma questão principalmente voltada para falta de estrutura, por enchente, enfim. A Cinemateca tinha uma estrutura que precisava de ajuda. E ocorreu um incêndio, que é uma coisa muito grave. Então veja, o primeiro caso a gente fala de uma pane no sistema. Bom, tivemos um problema técnico, a gente perdeu o conhecimento intelectual. Agora a gente tem um segundo caso que foi um incêndio, poderia ter tido uma vítima fatal aqui. Poderia ter uma perda de uma vida. Veja, como uma gestão de riscos às vezes pode ser um problema técnico, como pode ser um problema de segurança mesmo. E isso tudo a gente trata naquela mesma planilha que a gente bateu um papo uns 2 slides atrás. O que será que pode dar errado? E aí eu trago um terceiro caso, que é o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, que também foi objeto de um incêndio há 5 anos atrás. O museu é um museu muito famoso, né, na cidade de São Paulo. E aí, quando ocorreu esse incêndio, foi um pânico na cidade. Foi fogo, notícia durante semanas, e o museu ficou fechado por 5 anos. Mas o que eu quero trazer para vocês nesse terceiro caso é o seguinte ponto. Mesmo depois de uma ausência de gestão de riscos, mesmo depois de uma tragédia, o museu foi reinaugurado, ele foi ampliado, ele foi remodelado. Então, turma, mesmo diante de uma tragédia por ausência de gestão de riscos, você também consegue passar uma linha e começar novamente. O que eu quero mostrar para vocês esse não é um trabalho conclusivo, que a gente faz e acabou. Gestão de riscos é algo contínuo. E, na minha visão, é aí que está a beleza do trabalho. Você nunca perde uma oportunidade de melhorar.
Você pode até se arrepender de uma outra decisão, mas você sempre tem a oportunidade de consertar as coisas, de gerenciar esse risco de uma outra maneira. E o Museu da Língua Portuguesa é um exemplo disso. Ele fez de uma tragédia uma oportunidade de melhoria. E aí, quando a gente fala, de fato, quais são os objetos dessa história toda de riscos, a gente se depara com uma figura que, no final do dia, é estabelecer quem são as pessoas que a gente precisa conversar, quem são as áreas responsáveis. No final do dia, todo mundo fala sobre riscos, mas sobre aquele aspecto principal, específico. Quem são as áreas interessadas nesse processo? Como um processo de contratações, por exemplo, nas prefeituras. Quais são os departamentos que trabalham? É o departamento de licitações, é o cliente interno que a gente chama, que pode ser a parte de tecnologia, a parte jurídica, ou a parte de operações, a parte de obras. Então, dependendo da situação, o departamento de licitações ou compras conversa com uma outra área. E aí a gente consegue, identificando quem são as partes necessárias e o contexto daquela contratação, como, por exemplo, uma empresa de software, né, para mudar um sistema de gestão interno da prefeitura, por exemplo. Então, a gente consegue, dentro de diferentes grupos de trabalho, estabelecer diferentes gestões de risco. E sempre com a mesma forma de visualização. Entender o nosso contexto, identificar os riscos, analisar os riscos, avaliar ele e tratar os riscos. Isso sempre dentro de um sistema de melhoria. Então, quando alguém pergunta, por exemplo, nosso colega Fernando, que agora entrou. Bom dia, Fernando. Fernando, quais são os riscos que você tem na sua unidade? Para esse contexto de uma contratação de um software, os riscos podem ser visualizados da seguinte forma. Existem poucos fornecedores no mercado. Opa, é um risco identificado. E os fornecedores que estão no mercado são muito caros. É um outro risco. Beleza, análise dos riscos. Bom, esses poucos fornecedores é na minha região. Talvez eu possa buscar em outras regiões. Então esse risco ele não é tão grande. Vamos avaliar ele para o nosso dia a dia? Fernando, a gente tem aqui uma contratação emergencial. Precisamos contratar para ontem. Poxa, então é um risco alto. Como que a gente trata isso? Vamos já soltar logo uma comunicação ao mercado, um processo licitatório e vamos pesquisar o quanto antes. E aí a gente vai tratando o risco, vai criando um plano. Veja, é como a gente tentar buscar uma forma um pouco mais didática, usando um pouquinho mais de ferramenta para resolver um problema. No final do dia, isso tudo é uma ferramenta de trabalho. É um instrumento de trabalho para que a gente exerça melhor as nossas funções. E aí a gente tem as possibilidades de resposta a esses problemas. E aqui eu vou usar alguns exemplos que vocês já devem ter visto na sua vida profissional. Bom, vamos lá. Newton, você já teve algum colega de trabalho que você levou um problema para ele, identificou os riscos, falou, olha, eu acho que isso aqui vai dar um problemão, para nossa situação aqui nem se fala, o que a gente pode fazer? E aí a pessoa virou e falou assim, Newton, isso não é comigo, é com outro. Eu não tenho nada a ver com isso, pode procurar outra pessoa. Então você pode transferir o risco, né? Você pode transferir a responsabilidade dele, pode colocar para a próxima gestão. Enfim, faz parte. É uma forma de tomar decisão de lidar com risco. Turma, dificilmente risco tem certo ou errado. É uma questão de avaliação para aquela situação. Você pode também, né, Newton? Eu tive alguns colegas que ele falavam assim, esquece isso, não vamos falar sobre isso não. Não vamos falar, deixa aí, a gente vê isso depois. Que é uma forma também de você evitar o risco. Né? Você não querer lidar com o problema. Você também pode aceitar, né? Como é o caso que a gente trouxe aqui de compras na área de tecnologia. Você pode olhar e falar, olha, é um risco, talvez não tenha fornecedores no mercado, é um risco que a gente corre, mas vamos aceitar. Isso faz parte do jogo, é assim mesmo, a gente já teve esse mesmo ponto no passado, a gente pode aceitar o risco e seguir assim. Ou você pode, de fato, trabalhar dentro de uma solução de problema. Enfim, eu acho que são algumas formas que a gente observa de tentar melhorar a nossa visualização em termos de solução do problema. E como que a gente demonstra isso? É por meio de o que a gente chama de matriz de risco.
né? Não deixa de ser uma forma da gente mostrar isso de uma maneira bastante clara, bastante transparente, né? E aqui eu trago uma matriz que a gente fala sobre probabilidade e impacto. Sempre os termos. É como se fosse uma valsa entre eles. Qual que é a probabilidade de acontecer? É alta, baixa, etc. Qual que é o impacto? Ele é alto, baixo, médio, enfim. Eu trouxe aqui uma matriz que eu costumo usar na minha atividade e eu sempre coloco o risco baixo, médio ou alto. E aí o risco baixo são aqueles riscos que eu considero que a gente pode aceitar eles, que não tem problema. Faz parte, é um risco, não deixa de ser, como a queda de energia. Mas tudo bem, turma, não tem uma necessidade de tratar ele com forma urgente. Uma questão do risco médio, esse caso da contratação de uma empresa de software. Bom, turma, é difícil ter pouco fornecedor no mercado, mas é um risco médio, dá para a gente contornar ele. E um risco alto, aquele risco que a gente fala, só tem um fornecedor, ele cobra muito caro e a gente não tem orçamento. O que a gente precisa fazer para tratar esse risco? Porque a contratação precisa ser feita para amanhã. Ou quando a gente está num contexto de crise, como foi o caso do CNPq que deu um apagão. Gente, nessa hora precisa contratar para ontem. Então é um risco muito alto. E aí, dependendo da classificação do risco, é onde você também se organiza, você faz a sua gestão de tempo para poder atuar de uma maneira mais intensiva, mais focada, mais direta ou não. E isso tudo, pessoal, independe da sua função. Depende da sua posição dentro da instituição. É sempre voltado para aquele seu escopo da sua responsabilidade. E aí você consegue se organizar melhor para tratar os problemas. Eu trago aqui apenas alguns exemplos como que é feito esse trabalho. Atualmente, assim, a gente tem uma série de ferramentas no mercado, né? Planilhas, softwares. Isso tem um monte, turma. Um monte. Se você colocar numa questão de busca aí na sua internet, você vai encontrar soluções. Mas tudo depende da sua realidade. Então, antes de sair contratando ferramentas de gestão, fazendo cursos, etc., tenta fazer de uma maneira mais simples. Comece com uma planilha mesmo, num Excel, como eu trouxe aqui, e escreva a área responsável, qual que é o processo que você quer falar, quais são os riscos envolvidos, os critérios, e aí você vai montando aos poucos a sua matriz de uma forma até mesmo artesanal. Um outro ponto é que você consegue trazer ela de forma de tabela também, mas não uma tabela tão alta. E aqui eu trago, por exemplo, um problema que eu tive relacionado à lavagem de dinheiro, que era um crime. Nossa, até chegar naquela matriz elaborada e etc., eu comecei fazendo uma tabela, escrevendo o que a política interna falava e quais foram as respostas que eu encontrei naquele caso. Isso também pode ser considerado gestão de risco. No final do dia, não existe uma resposta certa. O que existe é o que você está fazendo para resolver esse problema. Qual o seu plano? Por mais que o plano seja, não vou fazer nada. Mas pelo menos você teve um trabalho prévio para chegar nessa conclusão. Tem algumas formas da gente conduzir isso, né? E uma das formas principais é definir o escopo dessa avaliação, é obter e tentar pegar o máximo de documentação possível, relevante, né? Os processos internos, o que já foi feito anteriormente sobre aquele tema, sempre trabalhar em harmonia com os outros setores, com aquela instituição, buscar as políticas e procedimentos sobre aquela situação, como por exemplo compras. Qual a nossa política de compras? Qual a lei que fala sobre isso? O que a gente precisa tomar cuidado com os órgãos fiscalizadores? Entender o que a gente está sujeito. Tentar observar os anos anteriores. Como que era feito no passado? Será que foi feito assim? E nas outras prefeituras? Enfim, sempre buscar elementos, né? Essa relação, quando eu falo clientes, são clientes internos, né? Quem que a gente tem que conversar? Quem são as pessoas envolvidas? E, obviamente, sempre pedindo ajuda, né? Quando eu coloco realização de entrevistas, é bater papo. Gente, bater papo. Olha, eu tô com um problema aqui, eu não sei como resolver, você que tem mais experiência. É assim que a gente vai resolvendo os problemas. E sempre documentando o trabalho. Às vezes parece que a gente está muito focado em uma situação, mas no final do dia, né, Adriana, a gente está fazendo gestão de risco. Sem saber.
Por isso que a matéria ela é muito próxima do nosso dia a dia. Bruno, deixa eu interromper um pouquinho, até falar Claro. um pouquinho da minha experiência, né? Até que comecei Claro. conversando com você antes, assim, olha, gestão de riscos é complicado. Você apresentando, acabou. Na verdade, assim, a gente acaba, né? E aí pode ser que outras pessoas que estão aqui assistindo tenham também essa dificuldade, a gente acaba preocupado em preencher a planilha e já classificar. Risco de compliance, é risco estratégico, é risco fiscal, é risco disso. E a gente trava nessas classificações e para de fazer o que é realmente importante aí. É o que a gente vai fazer. Né? Então, essa metodologia você está, né, mostrando aqui para a gente de um bate-papo, uma reunião, vamos anotando, e depois a gente se preocupa com a classificação, com isso, dá para a gente uma tranquilidade, uma leveza para a gente trabalhar com riscos de forma mais tranquila. E você está certo. Acordou, vai atravessar a rua, saiu de casa, você tem que fazer a gestão de risco. Olha para o lado, vê o sinal, né? Porque senão o risco é grave. Então, né, eu acho que aí eu já vi que Gilmar entrou, Sueli, Carlos Roberto. Então, gente, dúvidas, o momento é agora, e aí é só a gente continuar aqui que a gente vai, né, voltar para o bate-papo. Então, Bruno, continua aí que está bem interessante. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado, turma. Estou à sua disposição. E no final do dia, é bem isso mesmo. E aí, obviamente, eu trago aqui uma forma da gente tentar trazer um pouco mais de organização nessa categoria de riscos, né? É observar, de fato, onde cada coisa se encaixa numa caixinha. E também, turma, é muito importante pensar e lembrar que às vezes a gente vê um risco, tantas vezes o mesmo risco, que a gente olha para a metodologia, para aquela classificação e passa batido, fala, olha, esse problema já acontece há muito tempo, eu já sei a solução dele, mas é sempre uma oportunidade de revisitar, de reavaliar os nossos planos. Eu não vou passar por todos os riscos, porque são muitas categorias, mas eu trago alguns exemplos. Às vezes a gente tem problemas socioambientais de risco, riscos econômicos, riscos financeiros, de tecnologia, de imagem. E são temas diversos. Ou seja, risco é a nossa atividade, está no nosso dia a dia. É uma questão apenas de classificação, de demonstração. Às vezes, quando você está com um problema muito grande, vamos supor, mudar a sede da prefeitura, que você tem ali riscos ambientais, de construção, de tecnologia, de pessoas, econômicos, orçamento. São muitos riscos envolvidos numa mudança de sede. Então faz sentido você fazer um trabalho com uma classificação um pouco mais criteriosa. Agora, se você está falando de um processo exclusivo, de algo muito voltado para uma atividade, um escopo, não há uma necessidade de você ficar quebrando a cabeça para descobrir um problema socioambiental dentro de um processo de compras. A não ser que o processo seja para resolver um problema socioambiental, por exemplo. Né? Então são situações que a gente sempre vai adaptando à nossa realidade. Eu trago aqui, de uma maneira bem expositiva, isso daqui eu faço muito na minha carreira. E principalmente no meu dia a dia. Antes de pensar qual o risco, o que a gente está sujeito, a classificação dele, eu dou um passinho atrás e no meu processo de análise de risco, eu sempre tento entender qual é a indústria que a gente está falando aqui. É uma indústria, a gente está falando sobre um problema de farmácia, de como a gente viu nas contratações emergenciais em tempos de pandemia, é um problema médico, é um problema de tecnologia. E aí, quando eu tento identificar, primeiramente, qual é o escopo, aí eu tento lembrar quais os problemas que tem naquela indústria. São poucos fornecedores, o tempo logístico é difícil, é muito longo, são poucos profissionais, é um conhecimento técnico muito específico, a gente não consegue fazer dentro de casa. E aí eu vou tentando fazer essa análise, e olha, é uma análise super livre, super livre. Às vezes eu vou pesquisando, qual o problema, por exemplo, de contratar ampola? Né? Qual o problema de contratar saco de lixo? Né? E aí eu vou colocando lá para ver se já teve algum problema anterior, e aí eu vou fazendo um mapa, às vezes na minha cabeça, às vezes eu vou anotando, sobre o que tem problema naquela indústria. E isso facilita muito quando eu vou identificando o escopo, o problema, o trabalho. Sempre dou um passo, saio do macro, de algo mais geral, muito geral, para uma coisa mais específica. Então, eu acho que aqui eu trago um quadro que são fatores a serem levados em consideração, né, para fazer essa avaliação de risco.
o setor que a empresa atua, quando você vai contratar alguém, ou a prefeitura, o problema que você está lidando, qual é o setor. Se aquele cliente que você está contratando, ele já tem vendas para governo, ou seja, já está no portal da transparência, ou tem uma interação prévia com outras administrações públicas, ou você mesmo internamente, qual que é o plano estratégico. Eu trago aqui sempre fatores para a gente observar. E aí eu trago sempre alertas, e alertas voltados para a parte de compliance nesse sentido, que é uma questão sempre voltada, Adriana, infelizmente, para a corrupção. Quando a gente fala sobre temas de integridade, de ética, de compliance, a gente fala sobre temas voltados para práticas que evitem fraude, que evitem corrupção, atos não conformes, em desconformidade com a lei, né? Muitas vezes, ou irregularidades. Então, aqui entrando um pouco mais nos alertas voltados para essa matéria, eu vi que o nosso colega Juliano entrou sobre do CEDIM, Compliance Público. Muito legal, Juliano, contar com você aqui. É onde a gente começa a ver na nossa atividade claramente alguns alertas no sentido de: será que esse fornecedor utiliza muitos intermediários para a atividade dele? Será que ele já teve problemas de corrupção? Será que essa empresa realmente tem pagamentos ou sede fora do país? Porque aí a gente pode também entrar numa questão de lavagem de dinheiro. São várias situações. Por isso que antes de sair fazendo, é sempre importante a gente dar um passinho para trás e pensar um pouco sobre o problema. Aqueles 30 minutos que a gente fica realmente raciocinando, né, tentando criar uma argumentação, eles são valiosíssimos para a nossa execução. Então, eu trago aqui essa importância da matéria, do compliance, de fato, que o compliance, pessoal, é um termo estrangeiro, né? Ele geralmente fala sobre questões de conformidade legal, mas para facilitar, você também pode falar sobre integridade. Existe uma diferença didática entre os dois, mas integridade não deixa de ser comportamentos íntegros, ações íntegras. E aí eu trago esse tema nesse momento da apresentação de uma maneira pontual para mostrar a percepção de corrupção no mundo. Essa é uma pesquisa, Adriana, feita todos os anos por um instituto chamado Transparência Internacional. Ele leva em consideração respostas tanto da iniciativa pública quanto privada, e ele começa a mostrar como que o nosso país é enxergado pelo mundo na matéria de corrupção e como o Brasil também enxerga outros países. E aí, infelizmente, a nossa posição é 94 de 180. Não estamos muito bem no ranking. E a gente tem caído bastante aí desde 2002. Mas isso, na verdade, é uma oportunidade de melhoria. A gente tem que olhar também o risco como uma coisa boa, turma. Não dá para ficar chateado, bravo com o risco. Saber os problemas é uma coisa boa. É um primeiro passo para a resolução dele, se a gente pensar bem. E aí, observando que o Brasil tem esse problema de corrupção, legal, entendemos o problema, o que a gente pode fazer para melhorar? E aí é onde eu trago para vocês uma iniciativa do Programa de Integridade ou Programa de Compliance. Algumas instituições usam. Para a nossa seara de prefeituras, é utilizado o Programa de Integridade, tá? Principalmente pela CGU. E isso vem de uma evolução do tema e de uma relação com órgãos e departamentos no exterior, em especial dos Estados Unidos. Esse programa de integridade, ele não deixa de ser uma forma de gerir riscos, de fazer a gestão de riscos. E ele sempre tem como premissa 10 grandes blocos. Vou passar rapidamente por cada um deles. Primeiro, é impossível você combater qualquer problema voltado a fraude, corrupção ou desvio de conduta se você não tiver um compromisso dos líderes, do alto escalão. Porque, afinal de contas, a melhor forma de liderança, na minha opinião, é pelo exemplo. Então não adianta nada a gente fazer um monte de treinamento, escrever padrão, e quem realmente tem o poder da caneta, fazer diferente. As pessoas vão acabar seguindo esse exemplo. O segundo passo é a criação de padrão. Vamos colocar na pedra, escrever mesmo. Pode ser por meio de um código, de uma política, de uma carta, mas tem que estar escrito, tem que ser formal. É como se fosse um contrato. E esse contrato tem as regras.
E essas regras existem para ser cumpridas. As regras podem mudar, podem ser revisitadas, podem ser adaptadas, mas elas precisam estar formalizadas. Um terceiro passo é a questão da abertura de um canal, para que a gente consiga conversar sobre isso. Às vezes parece, né, Newton, não sei se você já teve essa experiência na sua vida profissional, mas quando eu falava que trabalhava com gestão de riscos, as pessoas imaginavam que eu ficava numa sala escura, sozinho, com um monte de papel na parede, e igual questão de filme, né, colocando uma caneta, circulando em vermelho as informações. Não, turma, gestão de riscos tem que ser debatido abertamente mesmo, de forma transparente. A gente precisa abrir realmente um canal de consultas, por que não? É assim que a gente evolui. Tem também um quarto passo, que é a avaliação de risco propriamente dita, que aí sim é uma parte de aplicar um pouco de forma categorizada, colocar o nível de risco, o plano, aí é uma questão um pouquinho mais formal, para que a gente consiga justificar aquele nosso contrato que a gente fez lá em cima. Além disso, tem uma questão de políticas de medidas disciplinares, né, para que a gente consiga aplicar a mesma resolução de uma mesma conduta de forma isonômica, né? Que a gente não tenha discriminação nesse sentido. Uma gestão de terceiros que fala sobre como que a gente olha todo mundo que trabalha com a gente, como que a gente faz a gestão dessa turma toda, os terceirizados, os fornecedores, os prestadores de serviço, e aí a gente olha de dentro para fora. Tem também uma questão de um padrão interno para investigar e tentar descobrir essas irregularidades que acontecem, ou muito por conta que a gente teve uma denúncia, ou porque alguém ficou sabendo que ali teve problema. Sempre assim. E é muito comum quando a gente fala sobre esses temas, quando termina uma exposição dessa, sempre vem, Bruno, eu tô com um problema aqui, eu ouvi dizer que teve fraude naquele contrato, acho que está tendo assédio naquela área, enfim, são várias situações. E a gente precisa ter um padrão, uma regra, como lidar com essas situações. Porque aí, senão, a gente acaba criando um novo problema tentando resolver um anterior. E, para finalizar, o monitoramento constante, a gente sempre olha isso, ou seja por reuniões mensais, ou reuniões semanais, tem que ter alguém olhando todas essas ações, atividades. E no final do dia, também é uma questão de revisão constante desses processos e controles. E aí, como que eu gosto de demonstrar isso? Eu simplifico. Eu falo, pessoal, a gente está falando de 3 grandes torres. Uma torre de prevenção, que é essa parte de criar política, padrão, canal de comunicação, novas cláusulas contratuais, isso tudo é uma prevenção, são ações preventivas. Tem uma segunda torre que é uma detecção, que é detecção de não conformidades. Quais são as ações que a gente está fazendo para detectar problema? Né? E aí pode ser um canal de denúncia, pode ser um processo de pesquisa reputacional, enfim, tem várias situações. E uma terceira torre, que é uma torre de resposta. Então, a gente tentou prevenir e não deu, mas a gente descobriu, que é a detecção. O que a gente faz com isso? Qual é o padrão? Poxa, Bruno, não tem padrão. Tudo bem, não tem problema. Então a gente pode estabelecer um comitê, para que a decisão não seja pessoal. Nossa, na minha carreira o que eu mais tive foi... Eu tinha um apelido, Adriana, que era o cara do compliance. Ah, chama o Bruno aí, é o cara do compliance. O cara do compliance precisa estar na reunião, chama o Bruno aí, é o delegado, né, aquela história toda. E longe disso, turma, não é o Bruno que decide, são os padrões. E também, por que não, um comitê para tomar essas decisões de integridade e ética. E tudo isso, turma, agora, já quase finalizando a minha fala e passando para o professor Newton, é porque a gente está sujeito à lei. É lei, nada disso aqui é uma questão natural ou porque alguém pensou. É uma lei. E se a gente não cumprir lei, a gente pode estar sujeito a uma penalidade, né? E aqui eu trago algumas leis, como a nova lei de licitações, fala muito sobre gestão de riscos, é uma lei que consolidou, na verdade, a matéria, a lei anticorrupção, que é a 12846 de 2013, a lei de improbidade administrativa, a lei orgânica do TCU. Você vai ver gestão de riscos em praticamente todas as leis. Todas as leis. E procedimentos internos. Talvez não com esse nome, mas muito provavelmente vai ter alguma menção relacionada a descumprimento, e aí pode ser uma falha de riscos, que não deixa de ser uma forma de prevenir esse descumprimento. Newton, por gentileza, fique à vontade para explicar um pouquinho para a gente sobre o processo da ISO.
Bruno, obrigado. Bom dia mais uma vez. Boa tarde ou boa noite, depende do horário que você vai assistir esse vídeo também. É um grande prazer. Sem dúvida, gestão de riscos é algo fantástico, como vocês puderam acompanhar pela brilhante exposição do Bruno, está presente no nosso dia a dia, está presente em tomadas de decisões. Isso pode acontecer de uma forma, inicialmente, talvez desestruturada, mas de uma forma simples. Não é necessário burocratizar, não é necessário. Iniciamos de uma forma a envolver as pessoas e fazer com que as pessoas participem. Porque, muito embora todos nós, acredito que todos que estão nos assistindo aqui, conheçam as operações, conheçam o operacional dia a dia, muitas vezes o que a gente observa é que essas pessoas que conhecem as atividades, que estão lá no dia a dia, não participam dessas reflexões, né? O que pode acontecer, o que pode parar, o que pode impedir, o que pode, enfim, dificultar o alcance desse objetivo. Então, quando realizada de uma forma colaborativa, sem dúvida nenhuma, esse processo se torna muito mais valioso para a organização, para a instituição, para a prefeitura. Por quê? Porque você tem pessoas que conhecem, sabem do que está fazendo e do que está falando, porque ela está no dia a dia. E um grande recado, acredito eu, aqui antes da gente entrar no processo da ISO, propriamente dito, é que esse processo, ele é constante, não é uma foto que se tira hoje e voltamos a vê-la daqui a um ano. Ele é vivo, ele precisa ser vivo, né, para que ele possa, então, criar valor, né, para todos nós, para todos vocês. E aí essas reflexões no dia a dia, constantemente, voltamos para o mapa de risco, olha, aquela atividade, eu descobri que é possível também fazer coisa A, B, C e D. Então, quando isso tudo é registrado, isso acaba se tornando transparente, né? Então, o processo de gestão de riscos, ele precisa da transparência. Essa é uma quebra de paradigma que foi comentada, inclusive, pelo Bruno, e eu gostaria também de ressaltar, não é? Risco não é mais para ficar escondido, né? Isso a gente ouve muito por onde nós passamos. Não, muito pelo contrário, agora mais do que nunca, colocá-lo em cima da mesa, sendo discutido, debatido, com diferentes lentes, né? Com a perspectiva e com as lentes da área jurídica, da área de recursos humanos, da área de tecnologia, a respeito do mesmo risco, do mesmo processo que está sendo avaliado. Então, isso responde àquela grande pergunta, por onde iniciamos, né? Então, nós precisamos conhecer o processo. Por isso que eu vou explicar agora para vocês como que essa importante atividade de gestão de riscos pode acontecer, pode iniciar, certo? Muito embora a gente, claro, vamos começar e vamos fazer de maneira simples, mas nós temos alguns padrões no mercado. Um dos mais utilizados internacionalmente falando é a ISO, de número 31000. A ISO 31000 é uma norma internacional. A ABNT, que é o órgão brasileiro que é autorizado pela ISO Internacional nessa questão de comercialização das normas e participação também de projetos, de normas, né, de interesse nacional, né, e, claro, de interesse internacional. Então, essa norma está traduzida para o português, claro, todas as normas ISO elas são publicadas internacionalmente em inglês e francês, né, e cabe a cada país traduzi-la para o seu idioma pátrio. E a ABNT, claro, entendendo a nossa necessidade, como o próprio Bruno apresentou agora há pouco, a questão do compliance é o nosso dia a dia, é importante que a gente tenha essas questões relacionadas, observadas, acompanhadas, sendo realizadas gestão de uma forma muito transparente. Então, existe essa norma, ela é uma norma muito simples, ela é possível que instituições de diferentes portes, nacionalidades, pública, privada, não importa. A gestão de riscos, ela pode e deve acontecer assim, em diferentes contextos, para diferentes necessidades. Então, em linhas gerais, o que a norma ISO, ela apenas, o que ela preconiza, né? Ela empacotou de maneira a facilitar as pessoas que querem realizar, incorporar a gestão de riscos no dia a dia organizacional. Como devemos fazer, então? Então, essas caixinhas, elas nos mostram o seguinte: a primeira torre do lado esquerdo, ela inicia pelo planejamento.
não é? Então, aqui nós vamos refletir sobre o seguinte: qual é o escopo da minha avaliação? Eu posso fazer uma avaliação de risco da prefeitura inteira nesse primeiro momento? Você pode, mas não é necessário. Então, o grande segredo é: comece simples, comece pequeno, escolha um processo, um foco, dê foco nesse processo que é relevante para o seu dia a dia. Pode ser a sua área, por exemplo, tá? Ou um processo que é crítico. E a partir daí, juntando-se as pessoas que podem contribuir para essa reflexão, assim como o Bruno comentou, isso pode acontecer numa sessão, em uma reunião, uma reflexão, uma segunda reunião, uma segunda conversa. Isso vai cada vez mais incorporando e trazendo elementos importantes, com fatos, inclusive, muito embora a avaliação de riscos não é investigativa, que o ponto é se antecipar a eventos futuros, né? Se antecipar. Então, nesse momento do planejamento, a gente vai definir alguns critérios, e um deles, importante critério, é o escopo da sua avaliação de riscos. Depois, gradativamente, vamos incorporando. Puxa, fizemos no primeiro escopo, né, nesse processo que é crítico. Excelente. Teve muito aprendizado, muito compartilhamento de informações, todo mundo contribuiu. Agora podemos ampliar a nossa avaliação, ampliar o nosso escopo. Podemos, por exemplo, iniciar agora com um segundo escopo em uma outra área ou em um outro processo que é crítico. Então, após o planejamento é que fazemos a avaliação de risco. Fazendo a avaliação de riscos, depois vamos identificar aquilo que, de fato, separando o joio do trigo, né? Aquilo que é relevante, impactante para a empresa, e aí colocamos de uma forma muito clara, muito simples, com todo mundo que precisaria estar envolvido nessa sala, nessa reunião, nessa conversa, nesse bate-papo. Fazemos o gap análise, identificamos aquilo que precisaríamos fazer e não estamos fazendo, né? Ou seja, e estruturando o processo, porque a avaliação de riscos, ela não é bem-vinda, ou melhor, ela pode ser realizada de uma forma subjetiva? Pode inicialmente, mas a intenção é que a gente estruture-a de uma forma com fatos, com documentos, e tudo fique de forma muito clara para quem precisar pesquisar, se tiver auditoria amanhã, como é que vocês conduziram esse processo aqui. Não, foi feito todo um mapeamento de risco, e tudo isso está estruturado, documentado, tudo de uma forma bem transparente. Bom, uma vez planejado, vamos para a segunda torre, que é a implementação. Aí sim, na implementação, nós já identificamos onde, efetivamente, nós precisamos melhorar. Aquele processo, aquele momento da negociação, pode acontecer, receber ou oferecer o suborno, por exemplo, né? Pode acontecer? Pode. Está acontecendo? Não sabemos. Mas o ponto principal da avaliação de risco é se antecipar a fatos, a eventos futuros, né, no dia de hoje. Então, nós trazemos fazemos essa simulação, e, a partir daí, discutimos, né, o como podemos encontrar caminhos alternativos para evitar que isso aconteça, né? Porque tudo isso, quando a gente consegue evitar, provavelmente o investimento vai ser muito, muito menor. Provavelmente não, será muito menor do que caso ele ocorra. Aí tem exposição de imagem, tem multas, tem um monte de coisas, né, envolvidas. Então, por isso que nós, recomendamos, e a norma ISO vai nessa linha, de recomendar a elaboração de políticas, de procedimentos, de formalização, né, de uma rotina clara, transparente, de execução das atividades. Depois a gente vai calibrando, vai ajustando, mas esse é um grande entregável, por exemplo, da avaliação de riscos. Treinamento, comunicação sempre. É importante que a gente, com esse time, depois vão expandindo, né, para toda a prefeitura, à medida que a gente vai avançando, que vocês vão avançando no processo de avaliação de riscos, envolvendo outras áreas, outras pessoas, né? A comunicação, ela é fundamental. Muito embora pessoas não estejam nesse processo, mas estão no dia a dia da operação, eles sabem, né, o que pode acontecer, de que forma pode acontecer, e se isso está acontecendo ou não. Então, essa informação é riquíssima. Traga para dentro da prefeitura para que esse time possa discutir, debater, assim como foi dito anteriormente pelo Bruno, de forma bem clara. É um trabalho colaborativo, né,
para que tudo isso, então, seja documentado, descrito, relatado, para evitar ocorrências futuras, né? E tudo isso documentado. A terceira torre é uma torre muito interessante, chamada verificação, que é, de fato, saber se tudo aquilo que nós recomendamos ou que foi sugerido pelo time, olha, esse evento, esse conjunto de eventos podem acontecer aqui na prefeitura, dentro da prefeitura ou fora, mas por meio de agentes, não é? Na condução do dia a dia, do seu dia a dia de trabalho, pode acontecer todos esses eventos. O que nós vamos recomendar para que preventivamente não aconteça? Então, foram implementadas medidas, ações, né, preventivas para evitar a recorrência. E agora nós vamos verificar se efetivamente, se os controles, essas iniciativas estão gerando, produzindo algum valor. Está evitando mesmo? Por que não chamar esse time de novo? Escuta, você que está no atendimento, vocês que estão no processo de liberação, vocês, né, que estão nesse processo, nessa frente, como é que está isso? Se acontecesse, se alguém oferecesse, por exemplo, suborno, se alguém, ou seja, ou em um outro momento eu posso adulterar uma informação, o que é grave, gravíssimo, né? Como é que vocês estão percebendo isso? É possível? Isso está acontecendo? Se acontecer, é possível detectar? Sim, não é possível. Sim, é possível detectar. Então, a gestão de riscos tem esse processo de avaliação que eu estou comentando aqui, é muito rica. Por quê? Porque isso contribui para que a gente se antecipe e, caso aconteça, a gente consegue detectar, seria o ideal. Depois, a última torre é onde a gente vai corrigir. Olha, esse momento é um momento coletivo, onde as pessoas podem contribuir. Então, esse é o ponto. Nós implementamos as mudanças, as melhorias, corrigimos, e agora nós vamos trazer a melhoria contínua. Vamos refletir como foi, se foi excelente, se está evitando. Gente, avaliação de riscos é um aprimoramento contínuo. Então, espera-se, efetivamente, que quando a gente consegue, digamos, trazer benefícios, melhorias, né, para o processo do seu dia a dia, nós já estamos fazendo avaliação de risco, porque estamos evitando uma série de fatos que poderiam acontecer no futuro. Nós estamos evitando que eles aconteçam, não é? Então, sem surpresas. Essa é a ideia. Então, fazendo tudo isso, a gente amplia a chance da instituição alcançar os seus objetivos. Bom, esse é um breve resumo da ISO 31000. Obrigado, Newton. E, Adriana, para finalizar nossa exposição de hoje, eu trouxe um caso, eu não vou passar o caso inteiro, mas só para mostrar que, por uma ausência de controles, de uma gestão de risco sobre um tema de compliance, uma empresa de capital aberto, né, foi montada em 45 milhões de reais, e isso com as dosimetrias da pena, enfim, a multa mais baixa era 45 milhões, e mostrando, eu posso trazer vários casos, mas esse eu trouxe por uma questão de ausência de controles ou de gestão de riscos de integridade. O tema é bastante relevante. Bom, por isso, queria agradecer a presença de todos, Adriana, pela oportunidade de ir ao Bahia, maravilha de evento. A gente, olha, fico aqui, o meu reconhecimento e agradecimento por todo o tratamento de vocês, super profissional. Muito obrigado a todos que compareceram e desejo a todos um ótimo dia. Obrigada, Bruno e Newton, assim, nós que agradecemos, né, a participação de vocês, o tempo e essa explanação. E eu fiz aqui algumas anotações para fazer um resumo final. Então, assim, riscos é mais simples do que se pensa. Já saí com essa mensagem. 2, faz parte do nosso dia a dia. Então, né, na nossa vida, na empresa, na prefeitura, no nosso dia a dia. É algo coletivo e transparente, ou seja, as pessoas precisam participar e conhecer. E é algo vivo, o professor Newton deixou bem claro, assim, é vivo, não é fazer, né, aquela planilhinha de risco, colocar na gaveta e falar, já fiz a gestão de riscos. Não funciona assim. Então, o tempo todo se retroalimenta. Então, gente, em nome aqui do IEL Bahia e do Instituto Latino-Americano de Governança com Compliance Público, a gente agradece, né, a presença de todos vocês, a audiência. Lembrando que essa live vai ficar gravada aqui no YouTube do IEL Bahia, então vocês vão poder assistir, né, e tirar as dúvidas o tempo todo. Então, muito obrigada e até a próxima.